Pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui, em primeiro lugar, por dois motivos, basicamente. Em primeiro lugar, porque eu acho que aqui a gente tem uma amostra de uma perspectiva que vem surgindo muito fortemente no Brasil, e eu não me refiro apenas à questão da economia criativa, empreendedorismo sociocultural, mas principalmente por uma lógica econômica que parte desse movimento, que na verdade coloca em revisão a própria noção de economia, ou como a gente lida com a questão econômica profundamente. Então, os desafios do empreendedorismo cultural, ele leva a um novo pensamento que não diz respeito apenas a um setor, a um tipo de empreendimento, mas principalmente a uma visão sobre a vida, sobre a economia mesmo, e eu acho que aqui a gente tem uma amostra de uma energia empreendedora que está levando para esse caminho no Brasil, então preparei essa proposta para vocês com muito carinho em função disso. Em segundo lugar, porque a minha trajetória como empreendedor criativo e cultural, de certa forma, ela tem uma base simbólica muito forte nessa casa. Foi aqui, trabalhando com o Léo, que eu, de fato, aprendi que o meu conhecimento, aprendi trabalhando com ele, que o meu conhecimento ele podia ser a base para um empreendimento, para um negócio, que ia muito além da aplicação em cima de alguma coisa que diz respeito à realização de um processo de gestão de terceiros, mas que tinha a ver com a afirmação das minhas próprias ideias, nas nossas próprias ideias na época, na construção de um outro modelo de economia, de sociedade. E aí essa convergência de uma realização pessoal, individual, com uma realização econômica que, na verdade, está dentro da realidade de todo empreendedor. Meu tema é análise estratégica e eu acrescentei aqui algumas palavras para fazer uma conexão desse pensamento estratégico que vem de uma trajetória, vem de uma tradição da teoria geral da administração e mesmo da noção de articulação dos movimentos humanos para os processos de guerra bélica, a estratégia ela vem desse caminho, para uma perspectiva mais relacionada com os desafios do terceiro milênio. Quer dizer, então vamos pensar a estratégia, mas vamos pensar de uma forma complexa. Ou eu proponho aqui um caminho que inclui a estratégia, mas que vai numa lógica um pouco além, o que eu chamo de análise de energética, que é o que a gente vai aprofundar nessa discussão. Eu não vou me deter basicamente em estratégia, porque vocês, nessas alturas do curso, do programa, já têm, com certeza, uma série de instrumentos que foram colocados nas experiências, nas imersões anteriores, nos programas anteriores, mas basicamente eu penso muito assim, não adianta você dispor de todos os instrumentos, para você aplicar e colocar um instrumento em uso, você precisa de uma coisa que vem antes, que é o pensamento. O instrumento não serve para nada sem o pensamento. E aí eu quis me deter aqui no processo analítico, porque independente das ferramentas que você vai usar para fazer o seu planejamento estratégico, para lidar com o seu empreendimento, você vai ter que pensar antes. E a minha contribuição vai ser tentar ajudar vocês a buscar novos caminhos para pensar o empreendimento de vocês, muito além das imposições, das restrições tecnológicas que os instrumentos colocam para vocês. Então você vai lançar a mão do instrumento na medida em que ele pode te ajudar a chegar a algum lugar que está muito mais conectado com a complexidade do seu empreendimento. Mas você não pode ficar refém do instrumento. Então, pensamento vem antes do instrumento. E é isso que a gente vai trabalhar um pouco. Análise é uma palavra que, em grego, é análise, que significa dissolução. É você pegar alguma substância, alguma coisa, algum elemento que você vai pesquisar e dissolver, né? Abrir as possibilidades, tentar mapear todas as implicações possíveis e imaginárias dessa realidade com a qual você vai trabalhar. Então, a gente vai se dedicar muito a essa questão da análise, né? E a partir dessa análise, o que você faz é um problema seu. Aí entra o talento e a vocação empreendedora, né? Então, como nós podemos abrir mais a complexidade do que nós fazemos, dissolver da melhor forma possível esse conteúdo que diz respeito ao nosso empreendimento e a partir daí buscar os instrumentos para poder trabalhar melhor o empreendimento em si. Eu dividi a minha fala em 3 pedaços. Então, o primeiro pedaço eu estou chamando de o limitado da forma ao ilimitado. Essa frase é de Pitágoras, na verdade vem da matemática. E eu queria fazer, antes de mais nada, uma investigação absolutamente abstrata com vocês. Já que a gente está falando em modelos mentais, eu queria partir dessa investigação abstrata. Bom, no nosso dia a dia, como empreendedores criativos, culturais, socioculturais, a coisa que a gente mais lida, pelo menos a minha experiência é essa, é a contradição. Então, você, a todo momento, está sendo colocado em xeque, em desafio. Afinal de contas, eu preciso ter o pé no chão e a cabeça nas nuvens.
Eu vou lidar com as questões que são necessárias para que eu possa transformar essa ideia numa realidade possível, e essa realidade ela vai me exigir uma atitude masculina, um olhar sobre o mundo, sobre as coisas, que me exige um poder para poder administrar essas coisas e configurar essa ideia em alguma coisa que tenha sustentação, que tenha viabilidade na prática, num mundo em que os recursos são escassos, em que a cultura de relacionamento das pessoas é violenta, em que as pessoas têm formas de pensar que não compreendem onde nós queremos chegar, e nós temos um condicionamento de décadas de formação, na nossa própria existência, mas socialmente de milênios, que nos induz a pensar as coisas dentro de determinados paradigmas. A gente tem que superar isso para poder alcançar minimamente a complexidade do que a gente quer trabalhar, que é criativo. E aí a gente vai para o outro lado. O lado do sonho, do encantamento, do imaginário, dos símbolos, o pensamento que precisa ser colocado antes ou interdependentemente à ação, o processo colaborativo. Eu coloco aqui duas noções de tempo, né? Então, por um lado, no empreendimento concreto, econômico, cartesiano, do dia a dia, masculino, eu tenho cronos, né? Uma relação de tempo que é um tempo que é escasso, um tempo que eu perco, um tempo que... Cronos é aquele Deus que come o próprio filho, né? Um tempo que escorre pelas mãos, mas você está administrando, de repente, um processo criativo e o seu artista precisa de inspiração. Vai fazer ele ter inspiração com o prazo correndo. O tempo da inspiração, o tempo da criação, o tempo da fruição é o tempo infinito, é o tempo dos deuses. Kairos é o tempo dos deuses, aquele tempo que é infinito enquanto dure, ou que você tem aquela percepção que você não consegue mensurar uma analogia precisa com o tempo do relógio. Não esqueçam que o relógio ele é uma tecnologia que mudou a lógica como a gente lida com a vida. O relógio foi inventado na Idade Média, colocado nas torres das igrejas, e você, pela primeira vez, você tem a parametrização do tempo, e todo o sistema industrial é construído em cima disso. O operário ele não ganha pelo seu talento, o operário ganha pelo tempo que ele está disponibilizando para o processo de produção industrial. Então, vejam que essa tecnologia instalou Cronos como um processo determinante na forma como a gente lida com a realização das coisas. Só que, do ponto de vista criativo, Cronos não significa absolutamente nada. Então a gente tem que buscar essa mediação. Eu insisto aqui no tempo porque estamos falando em planejamento, em análise, em empreendimento, e tudo isso é baseado numa relação de tempo. Tempo é a variável central para a gente lidar com essa contradição. E aí também os clássicos, né? O plano, planejar, compor uma visão detalhada e rigorosa do que a gente quer fazer, mas ao mesmo tempo lidar com o acaso. E é o acaso que está vinculado tanto a essa nova relação com o tempo, até porque a gente está num momento de convergência tecnológica e de revisão de parâmetros que a gente não consegue mais prever o que vai acontecer daqui a pouco tempo. Então esse acaso ele é cada vez mais regra e cada vez menos exceção. Felicidade. Então tenho capital para realizar meu projeto, mas não adianta eu realizar esse projeto se vai me fazer infeliz, se eu não vou me realizar enquanto empreendedor. E poder, por um lado, e por outro lado, o afeto. Né? O que nos une dentro de uma perspectiva de correalização, de cocriação. Então, eu não sei se vocês concordam comigo, mas essa contradição, talvez ela seja o principal desafio do empreendedor criativo. Se eu estivesse falando aqui em empreender uma empresa de sapato, que produz sabonete, bom, a contradição ela existe mais numa relação minha com esse empreendimento. Agora, numa relação psicossocial, que vai além da minha relação com o fazer, eu não vou ter tanto esse processo. Agora, quando eu produzo o encantamento, quando o meu negócio é a emancipação, é o encantamento, é o imaginário, é a felicidade, aí essa contradição fica ainda mais aguçada, porque o meu modelo de negócio vai ter que lidar com essa complexidade. E aí a gente tem os ferramentas que dizem assim, olha, entrada, saída, cliente, provedor, fornecedor, mercado, oferta e demanda. E aí? Como que eu lido com felicidade numa relação de oferta e demanda? Como que eu lido com encantamento numa relação de oferta e demanda? Quem é o cliente do encantamento? Então a gente tem que buscar outras métricas para pensar esse problema que faz parte do nosso empreendimento. Vejam bem, sem negar toda uma realidade que permite que eu viabilize esse empreendimento. Vamos um pouquinho adiante. E aí, a grande chave para mim é que a gente está preso nessa palavra. Toda a nossa percepção do mundo está presa no ou é um, ou é zero, ou é preto, ou é branco, ou é certo, ou é errado, ou é verdade, ou é mentira, ou é possível, ou não é, ou é viável, ou é sustentável, ou é felicidade, ou é poder. O ou é o grande problema. Agora, existe ou nas coisas do universo? Existe ou no cosmos? Existe ou na vida, na história humana? Não, existe e.
Se não fosse E, a gente não teria, inclusive, a dimensão dos dois lados. Então, a grande questão é superar o paradigma do ou e trazer o E para dentro do nosso modelo de gestão. Entender que não é ou uma coisa ou outra, mas são as duas coisas simultaneamente, por mais que sejam contraditórias. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho como que nós vamos lidar com essa contradição de uma forma um pouco menos idealizada, filosófica, mas como que a gente pode levar essa contradição, a relação dessa contradição, para uma prática possível. Um arquiteto húngaro-americano, até tenho que colar o nome dele, porque eu sempre, na hora de falar, eu sempre me atrapalho na pronúncia. O Georg Dorksi, eu tenho até o livro dele para mostrar para vocês, ele criou esse termo adinergia, que é a harmonização dos opostos. Ele parte de um estudo matemático e ele chega nesse termo propondo uma reconciliação dos opostos e tentando entender no universo, no cosmos, onde esses opostos acontecem. E aí a gente vai chegar nessa forma. Vocês conhecem isso? A gente viu o filme antes? Isso se chama sequência de Fibonacci ou proporção áurea. A gente tem aqui uma forma que tem uma progressão logarítmica, equiangular, e que, na verdade, foi descoberta por esse matemático italiano no século XII, pelo Leonardo Fibonacci. Ele descobriu essa proporção analisando como os coelhos se reproduzem. Percebeu que de uma geração de coelhos para uma outra existe uma evolução logarítmica, um verdadeiro inferno. Então, um casal de coelhos pode fazer um verdadeiro estrago, porque as gerações elas progridem nessa forma logarítmica. E depois... A notação matemática dos dois pontos significa que A está para B, assim como B está para A mais B. A proporção entre A e B é a mesma de B para A mais B. Significa que a próxima etapa dessa proporção, ela sempre assimila todas as anteriores. Eu vou entrar um pouquinho geometricamente nisso. O Nautilus, na forma de uma concha, você vai encontrar isso numa nebulosa, numa galáxia, numa tempestade. No DNA tem a mesma proporção, no corpo humano. Na notação musical, nos acordes da notação ocidental de música, os acordes eles vão trabalhar em cima da mesma, os tons opostos vão criar uma harmonia na nossa percepção musical. Na arte clássica e todas as demais artes, inclusive as primitivas. E até na maçãzinha aqui, que é a nossa companheira do nosso estágio atual tecnológico. Em todos os lugares, em tudo que existe essa proporção. Tudo aquilo que nós consideramos harmônico esteticamente, a gente entende que é harmônico porque é como se fosse uma ponte estética com uma ordem, com um padrão que existe em todas as coisas do universo. E a minha tese é que se Fibonacci está em todas as coisas do universo, significa que nós aprendemos também nessa proporção logarítmica. E aí eu me interessei em investigar um pouquinho o que existe por trás dessa questão matemática. Vejam aqui, tem uma foto de um girassol. A gente viu como que Fibonacci se estabelece no girassol. Vejam que você tem aqui a espiral, mas essa espiral ela vai construir essa flor não pela evolução das partes da flor na própria espiral, mas na contraposição. É uma por um lado e outra pelo outro lado. E assim o girassol vai se formando por movimentos opostos e contraditórios que vão estabelecer o limite e esse limite vai crescendo ao ilimitado. O que é o ilimitado? É a perfeição da evolução dessa forma. Pelo processo de seleção natural, por todo o processo de evolução da própria vida, seguindo essa ordem matemática que configura como nós somos, que está aqui, ó. 1, 1, 2, 2, 2, 1, 3, e essa proporção segue em todo o nosso corpo. Chega também nos 5 elementos que vão ter em todos os desdobramentos de Fibonacci. Enfim, eu não vou usar o tempo para fazer uma divagação matemática muito longa, mas vou partir para a próxima etapa, que é o seguinte. Para que eu possa entender esse ou, eu preciso também recorrer a uma coisa que a gente tem na cabeça, que se chama cérebro. E nós temos dois lados, direito e esquerdo. Num lado, a gente tem uma percepção da sistematização das coisas, da resolução dos problemas, do pensamento cartesiano de causa e efeito, e no outro lado a gente tem o outro lado, aquele da nossa contradição, o encantamento, a magia, o acaso, o tempo, que é um tempo que não está sendo medido, todas as coisas que não se medem.
o afeto, todos esses elementos são gerenciados, são pensados com o lado direito do cérebro. E a gente tem que aprender a reconciliar esses dois lados, trazendo novos pensamentos. Então, se vocês observarem as tecnologias de gestão que existem para cá, todas as coisas que são que vêm muito do pensamento econômico, da teoria geral da administração, e principalmente de bases científicas, elas vão cair basicamente no lado esquerdo do cérebro, que é o pensamento linear cartesiano. O que é o pensamento linear cartesiano? É o de causa e efeito. Silogismo. Se, logo. Então, esse pensamento ele é baseado estritamente na razão. As disciplinas são separadas, então matemática é uma coisa, arte é uma outra coisa, economia é outra, biologia é outra. E isso define uma forma de pensar em que você não estabelece uma conexão entre vida e máquina, por exemplo. São coisas como se não tivesse nada a ver uma coisa com a outra, como se as coisas pudessem não ter a ver uma coisa com a outra. Ou, causa e efeito. E a gente, na verdade, tem um sentido prático esse pensamento. Ele nos permite solucionar as coisas. Sem a instrumentação que só é possível pelo pensamento cartesiano, a gente não teria nenhum tipo de instrumentação para solucionar nada. Por outro lado, existe o pensamento complexo, que é aquele pensamento que nos permite, mais do que solucionar, compreender as coisas e que não se estabelece uma relação de causa e efeito. Por exemplo, quando você observa o Sol se pôr, você tem um ponto de vista. Então, assim, do ponto de vista do fenômeno que você está olhando o Sol se pôr, o Sol está se pondo. Por outro lado, eu posso pensar de uma forma sistêmica. O Sol está se pondo, de fato, ou a Terra está girando em torno do Sol? Então, no pensamento sistêmico, eu vou pensar, a Terra está girando em volta do Sol. No pensamento complexo, eu preciso assumir que as duas coisas são fato. Depende do ponto de vista, depende de que fenomenologia você está aplicando para a percepção desse fato. Então, ele vai aceitar as contradições como parte de uma coisa que é válida. Sim, depende se você está usando um recurso poético, se você está observando da Terra, se você está observando do espaço. Agora, do ponto de vista do conhecimento humano, o Sol se põe e a Terra girando em torno do Sol, e o Sol pode nem existir se você estiver fazendo uma abordagem poética. Então, vejam que o pensamento complexo ele nos dá um recurso muito mais amplo para a compreensão das coisas e para lidar com as contradições de uma forma até mais prática, que nos é impedida estritamente pelo pensamento linear cartesiano. Eu acredito que a gente tem cometido um grande erro e que está nos levando a uma falência dos nossos sistemas e, por isso, a insustentabilidade. Nós seguimos cegamente no paradigma do desenvolvimento, que é um paradigma cartesiano. Curvas ascendentes. Produzir, 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 vender, 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 consumir, consumir, consumir. Enquanto nós deveríamos estar pensando pelo pensamento complexo e pensando em aprendizagem, que são movimentos cíclicos e que eventualmente nos dizem, olha, talvez você tenha que dar para trás. Talvez essa não seja uma verdade. E eu acredito também que a gente precisa revisar a nossa relação, e aí entra a base da nossa contradição entre economia e ecologia. Por um lado, a gente precisa pensar economicamente. O que é economia? O que significa? Oikos mais nomos. As normas da casa, as regras da casa. A gente usa a economia para colocar a casa em ordem, o espaço que a gente vive em ordem. E pela economia a gente constrói a viabilidade dos nossos sistemas. O que acontece? A economia é uma inteligência da espécie, de certa forma. Só que ela tem um problema desde que surge como alguma coisa orientada à propriedade. Qual é esse problema? Ela é centrada no indivíduo, o consumidor, o produto, a propriedade, então é muito individual. Sendo que toda a inteligência que existe na natureza para a sobrevivência das espécies é pela espécie. Na natureza, o indivíduo importa menos do que a espécie como um todo. Na inteligência econômica, não, o indivíduo importa mais do que o resto. E a gente cria modelos insustentáveis. Então essa viabilidade ela é cartesiana, viabiliza o empreendimento agora. Daqui a 100 anos... sabe-se lá o que vai acontecer, porque está fora do meu espectro de pensamento. A ecologia nos exige um outro lugar. A ecologia inclui aqui, não é apenas as questões ambientais, mas antes de mais nada uma ecologia cognitiva, que é importante para o processo criativo. A ecologia é a lógica da casa, a compreensão da casa, que vai muito além da minha capacidade de normatizar e de organizar. Aí pela ecologia eu vou pensar as questões de sustentabilidade e vou recompor a minha relação com as coisas de uma forma além da viabilidade, mas também sustentável. O capítulo 1 já foi. Agora a gente vai entrar vamos pensar um pouquinho sobre a questão do empreendedorismo em si. Por dentro, por completo e com força. Eu tenho sustentado que o empreendedor, e vejam bem, empreendedor criativo, como eu falei para vocês, ele representa duas coisas. Primeiro, empreender dentro de um movimento
que vê o processo criativo como negócio. E isso é ascendente, é o grande boom, São Paulo é a capital da economia criativa, se fala nisso, e todo mundo quer fazer produto para isso, e todo mundo quer empreender isso. Eu acredito que empreendimento criativo existe desde sempre. Sempre. Todo empreendimento é criativo, senão não é empreendimento. Só que, independentemente disso, olhando por um recorte um pouco mais cartesiano, está certo. É empreender um negócio criativo. Agora, além disso, empreender significa você empreender com criatividade num mundo que é cada vez mais complexo, que você tem convergência tecnológica, que você tem que conviver com a diversidade, queira ou não, e que por um lado essa diversidade é crescente, por outro lado os movimentos de resistência, os fascismos estão ascendentes cada vez mais, e a violência está cada vez maior, e a capacidade de diálogo também está maior, então essas contradições não estão em nós nem no nosso empreendimento, elas estão no mundo. Então tem que revisar o sentido de empreender a partir disso. E aí eu proponho uma nova composição desse verbo. Empreender vem de prender, pegar, por dentro. Então, o empreendedor é aquele que pega muito dentro de alguma coisa e se lança na transformação dessa ideia em uma realidade possível. É esse cara que tem essa energia, que tem esse talento. É possível empreender uma visão como se fazia há 60 anos atrás, há 30 anos atrás? É, mas exige um elemento mais, que você vai se lançar em relação a uma ideia, mas onde você se lança? Vejam bem, no pensamento econômico eu me lanço na ideia, mas no pensamento ecológico eu tenho que pensar em que ambiente eu estou me lançando nessa ideia. Aí eu proponho aqui uma junção com um novo verbo que é compreender. Prender por completo. Então o empreendedor do século XXI deveria pegar dentro, se lançar, mas compreendendo o seu processo de empreendimento por completo, entendendo todas as variáveis que estão implicadas nesse processo. E a ponte entre a complexidade e o cartesiano é o processo de aprendizagem. Aprender. Aprender com força. Então, pego por dentro, por completo, e por isso eu pego com força. Eu internalizo essa possibilidade e eu sou capaz de reconciliar essas contraposições, e elas deixam de ser contradições e passam a ser de energias. Eu consigo estabelecer aquele equilíbrio que está em todas as coisas da natureza e que permite que elas cheguem na sua perfeição. E a partir dessa energia eu consigo criar meu modelo de gestão, uma nova possibilidade. E aqui eu encerro os primeiros 20 minutos, mas eu tenho direito a um segundo tempo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Como é que faz? Tem que reconfigurar? Agora